Teacher Tati here. No vídeo de hoje nós vamos falar dos advérbios em inglês, the adverbs. E assim como no português, no inglês os advérbios caracterizam adjetivos, verbos ou mesmo outros advérbios. E às vezes, dependendo de onde são colocados, principalmente quando são colocados no começo, os advérbios podem influenciar uma oração inteira. Então, enquanto os adjetivos caracterizam substantivos, os advérbios caracterizam essas outras coisas aí. E os advérbios, eles podem ser classificados de acordo com os tipos, né? Tem advérbios que caracterizam o modo da ação, se é mais devagar, mais rápido. Outros caracterizam a frequência, quantas vezes acontece, anualmente, mensalmente. Outros caracterizam locais, outros denotam opiniões. Primeiramente, vamos comentar acerca da posição dos advérbios, onde que eles podem estar localizados nas frases. Bom, tem advérbios que são mais flexíveis, podem ser colocados no final, no começo. Outros nem tanto, né? E outros só podem ser colocados numa posição específica, mas vai depender do contexto, da frase. E vamos começar aqui pegando um advérbio que é mais flexível, que é quickly, rapidamente. I washed the dishes quickly. Lavei, né, os pratos rapidamente. Aqui está no final. O final da oração é uma posição bem comum entre os advérbios. Outra posição comum, e que o quickly também pode estar nessa posição, é antes do verbo principal. Então, she quickly washed the dishes. Ela rapidamente lavou os pratos. Também pode ser nessa posição aí. Ah, Tati, se tiver um verbo auxiliar, né? Por exemplo, nesse caso aqui, she has quickly washed the dishes. Temos aí o present perfect, né? Has é o auxiliar e washed é o principal. Então, vocês podem ver que o quickly, ele continua vindo antes do principal, né? No meio entre o principal e o auxiliar. E essa é uma posição bastante comum, tá? Dos advérbios ficarem quando tem um verbo auxiliar. E o começo da oração, Tati? É uma posição comum entre os advérbios. No caso de quickly, dá para colocar também. Quickly she washed the dishes. Rapidamente ela lavou os pratos, tá? Dá para fazer isso, só que não é muito comum. Então, assim, não é muito recomendável, mas dá sim. Mas, Tati, essas são as principais posições, né? No final, a end position. No meio, a middle position, né? Antes do verbo principal. E no começo, a front position. Essas são as três posições mais comuns entre os advérbios. Mas só existem essas posições? Não, né? Apesar de ser as mais comuns, tem outras, né? Que é mais raro, mas tem. Por exemplo, o advérbio twice. I swim twice a week. Ela vem depois do verbo principal, que é swim. E o twice, ele é mais inflexível, tá? Não pode ficar mudando ele de lugar, não. O mesmo acontece com just. She is just a child. Ela é apenas uma criança, né? E o just, ele vem depois do verbo de ligação, is, e só pode vir nessa posição aí, tá? Não pode colocar no começo nem no final. Outro caso interessante de se comentar é still, ainda. I still watch cartoons even though I'm not a child anymore. Ainda assisto desenhos, apesar de não ser criança. I am still washing the dishes. Ainda estou lavando os pratos. Aqui a gente vê que o still está nas posições comuns dos advérbios ficarem, né? Antes do verbo principal e quando tem verbo auxiliar, entre o verbo auxiliar e o principal, que é o comum de acontecer, como eu disse. Só que um caso interessante é que na negativa do present perfect, o still fica antes do verbo auxiliar, o que é assim uma coisa bem incomum de acontecer. I still haven't done my homework. Ainda não fiz o meu dever de casa. É interessante que, como a gente pode ver, ele vem antes do verbo auxiliar. Então fiquem atentos aí com essas exceções. Bom, agora vamos falar um pouco da formação dos advérbios. Os advérbios, assim, é muito comum eles terem um adjetivo correspondente. Isso porque enquanto os adjetivos caracterizam um determinado substantivo, eles costumam ter um advérbio correspondente que tem um sentido similar. Isso é muito comum, então, assim, na hora de formar o advérbio, é muito comum ter forma parecida com o seu correspondente adjetivo.
E via de regra, a gente pega o adjetivo e acrescenta ly. Isso acontece, por exemplo, quando o adjetivo termina em duas consoantes, como quick, quickly, constant, constantly, abrupt, abruptly, brilliant, brilliantly. Também acontece quando o adjetivo termina em vogal seguido de L, special, especially, beautiful, beautifully, careful, carefully, entre vários outros. Também acontece quando o adjetivo termina em consoante seguido da vogal E, brave, bravely, immediate, immediately, nice, nicely, entre outros. Mas é sempre assim, Tati? Só acrescentar ly? Não, não é. Tem processos de formação de advérbios que vão se distanciando dessa regrinha aí, que é a mais fácil, digamos assim, né? Só acrescentar ly. Como, por exemplo, é o caso dos advérbios que terminam em L seguido de E. Para formar o advérbio, a gente retira o E e coloca o Y. Então, probable, probably, simple, simply, horrible, horribly. O mesmo acontece com os advérbios que terminam na vogal U seguido de E. A gente retira o E e acrescenta ly. Então, true, truly, do, duly. E no caso dos adjetivos que terminam em consoante seguido de Y, a gente retira o Y e acrescenta illy. Então, easy, easily, heavy, heavily, lazy, lazily, happy, happily. Mas, Tati, só tem esses processos aí? Fechou? Não. Na língua nada é tão simples assim, gente. Então, que nem eu falei, tem a regrinha de acrescentar ly apenas, tem os processos que vão se distanciando delas, eu comentei aqui de alguns, mas tem outros também. Os casos mais drásticos de distanciamento da regrinha são os casos dos advérbios irregulares, né? Que é quando o adjetivo tem uma forma completamente diferente do seu advérbio correspondente. E é o caso de good, né, bom, e well, bem, que é o advérbio correspondente. Então a gente fala, she's a good piano player, ele é um bom pianista. Good aí tá caracterizando o player, é o substantivo. E se eu quiser usar o advérbio, né, adaptando a frase, aí fica, she plays the piano well. Ela toca o piano bem. Well aí é advérbio, pois está caracterizando o verbo play. E como a gente pode ver, a forma deles é completamente diferente. Então fiquem atentos aí quanto a isso, certo? Nem todos os advérbios são parecidos com seus adjetivos correspondentes, nem todos os advérbios terminam em ly, a gente vê aí o well, não termina em ly. E mais que isso, nem todas as palavras que terminam em ly são advérbios, tá? Por exemplo, temos substantivos que terminam em ly. Fully, loucura, é um substantivo, termina em ly. Rally, manifestação, ou também tem sentido de rally, de carro, ou de jogo, também termina em ly e é substantivo. Também temos os adjetivos terminados em ly, e aí que você tem que ter mais cuidado ainda, porque é muito mais fácil confundir adjetivo com advérbio do que substantivo com advérbio. Então, atenção aos adjetivos terminados em ly, como por exemplo, lonely. Alice feels lonely, né? Ah, Tati, tem um verbo aí, mas é um verbo de ligação, feel, né? Feel é como se fosse is, como o verbo to be is. Alice is lonely. Alice é sozinha, uma característica da Alice. Como a gente viu em outros vídeos, o verbo de ligação conecta o sujeito à característica. No caso, característica de ser sozinha, o adjetivo lonely. Outro exemplo, friendly. Let's have a friendly conversation. Conversa amigável, amigável, friendly, adjetivo. You are a lovely person, pessoa amável, amável, lovely, adjetivo. A resort of elderly people, pessoas idosas, idosos, adjetivo. It is such a silly idea, ideia besta, besta, silly, adjetivo. E também tem que tomar cuidado, gente, com o fato de que alguns adjetivos têm a mesma forma do que seu advérbio correspondente. E mais que isso, tem advérbios que possuem mais de uma forma. Mas a gente vai ver isso
nos exemplos a seguir. E agora, né, vou começar a dar os exemplos de advérbios e vou classificando eles de acordo, né, com os tipos, que eu falei, de modo, frequência, tempo, lugar e por aí vai. Mas já vou destacar aqui que os advérbios, eles, dependendo do seu sentido, eles podem pertencer a uma classificação ou a outra, tá? Mas a gente vai vendo isso aqui no decorrer dos exemplos. Bom, primeiramente nós vamos falar dos advérbios de modo, the adverbs of manner, que se referem ao modo como algo acontece, né? Pode ser uma ação, por exemplo, beautifully, lindamente, she sings beautifully, é o modo que ela canta lindamente. Beautifully costuma aparecer no final da oração, desse jeito aí, mas vai depender muito. Quando, por exemplo, a gente usa o advérbio how para dar ênfase, aí o beautifully fica em outra posição. How beautifully she sings. Então, atentos quanto a isso. E como a gente sabe, beautifully tem um adjetivo correspondente que tem uma forma parecida, que é beautiful, lindo, né? Canção linda, por exemplo. É beautiful song. Outro exemplo, hard. John works hard. Aqui hard é um advérbio, está caracterizando o verbo trabalhar e tem sentido de intensidade, trabalha bastante, trabalha pesado. E hard é o tipo de advérbio que tem um adjetivo com a mesma forma que a dele. Então temos o hard advérbio e o hard adjetivo. Por exemplo, John is a hard worker. Está caracterizando aí o substantivo worker, trabalhador. Ele é um trabalhador esforçado. E também temos hard de duro, que é o contrário de macio, soft. Então temos aí o hard adjetivo, temos o hard advérbio, significando bastante, muito. Mas também temos uma outra forma do hard, isso mesmo. É o tipo de advérbio que tem uma outra forma, que é hardly. Só que tem outro sentido. I can hardly wait. Eu mal posso esperar. Temos o badly, advérbio, que é mal, joga mal, fala mal. Mas também temos o adjetivo correspondente, que tem uma forma parecida, que você deve saber, bad. Temos bad person, pessoa ruim, maquiavélica, má. Mas também temos sentido de ser, por exemplo, uma escolha ruim, bad choice, ou de ser intenso, né? Bad flood, bad traffic, tráfego pesado, inundação intensa. E como advérbio, badly, também tem esses sentidos. Speaks French badly, fala francês mal, caracterizando aí o verbo falar. Também podemos dizer behaved badly in front of the guests, se comportou mal, caracterizando aí o verbo comportar, né? Se comportar. E também temos sentido de intensidade. He wants the academic job badly. Ele quer muito esse trabalho. E é interessante que a gente pode usar outro advérbio para dar mais intensidade ainda, como so, que é muito comum essa expressão, so badly. He wants the academic job so badly. E aí vamos ter dois advérbios, né? O so caracterizando um outro advérbio. Mas a gente também pode falar so bad, que aí vai ser o advérbio so caracterizando o adjetivo bad, tá? O que é bem comum também. He wants the academic job so bad. Mas aí no caso, se for para usar bad, tem que ser com o advérbio obrigatoriamente, tá? Não podemos falar he wants the job bad, não pode, né? Aí tem que ter o advérbio, mas no caso do badly, o advérbio so é opcional, é apenas para dar mais intensidade. Bom, obviamente tem muitos outros advérbios de modo, neatly, slowly, sadly, calmly, politely, kindly, loudly, entre vários outros. Bom, agora vamos falar dos adverbs of degree of intensity, os advérbios de grau, de intensidade, total, parcial, tudo ou nada. Então, por exemplo, the house is partly dark. A casa está parcialmente escura. Parcialmente, está indicando aí intensidade, que é parcial. He writes really well. Really aí está tendo sentido de intensidade, escreve muito bem. Também temos too, it is too hot in here. Está muito quente aqui, intensidade. Temos também o exemplo que a gente acabou de falar,
She wants the job so bad ou so badly, que é o advérbio so, que está justamente dando intensidade aí. Seja caracterizando o adjetivo bad, seja o advérbio badly. Também temos um exemplo interessante aqui, que é however. However aqui em um sentido não muito comum. However hard he tries to win her heart, she will never truly love him. Aqui, however, tem sentido de não importa o tanto que a pessoa se esforce, não vai conseguir conquistar a garota. Então tem essa ideia de intensidade, ele pode fazer de tudo, mas não vai dar certo. Outro exemplo que a gente viu também, she is just a child. Aqui o just está dando ênfase no fato da pessoa só ser uma criança, então se enquadra nessa classificação. Bom, claro que temos outros advérbios também de intensidade, como almost, enough, very, much, quite, entre vários e vários outros. E agora vamos para os adverbs of frequency, os advérbios de frequência. Vão indicar a frequência que algo acontece. Por exemplo, o advérbio daily, diariamente, indicando que algo acontece todo dia. Por exemplo, the bus arrives daily at 9 a.m. at the bus stop. O ônibus chega diariamente, todo dia, às 9 da manhã no ponto de ônibus. E daily também tem um correspondente adjetivo com a mesma forma, tá? I am a daily user of the applicative. O usuário diário, caracterizando aí o substantivo user, usuário. Também temos weekly, semanalmente, indicando que é toda semana. We pay our employees weekly. Pagamos nossos empregados semanalmente, toda semana. Também temos a forma weekly como adjetivo, tá? Mesma forma. The weekly exchange rate, a taxa de câmbio semanal, caracterizando aí o substantivo taxa, rate. Também temos o advérbio usually, usualmente, habitualmente. I usually go to the club at weekends. Costumo ir ao clube nos finais de semana. Temos o correspondente adjetivo que tem uma forma semelhante, não igual. He is an usual client, um cliente usual. Também temos sometimes. I go to the club sometimes. Vou ao clube às vezes. Twice, que é um exemplo que a gente já deu. I swim twice a week. Temos never. He is never satisfied. Interessante de never que a gente pode usar ele no começo da oração, só que aí a gente inverte. O verbo de ligação vai para antes do sujeito como se fosse uma pergunta. Never is he satisfied, tá? É raro acontecer isso no inglês, porque há essa inversão aí só em perguntas, mas às vezes acontece. Bom, obviamente tem muitos outros advérbios, tá? E como vocês devem ter reparado, tem advérbios que já são mais precisos, No advérbio você já consegue ver com precisão a frequência. Monthly, mensalmente, todo mês. Yearly, anualmente, todo ano. Daily, todo dia, diariamente. Weekly, semanalmente. Então, eles aí a gente já tem uma noção específica da frequência. Mas tem outros que são mais genéricos, não dão essa noção precisa. Como always, usually, frequently, often, sometimes, occasionally, seldom, hardly ever, never. Eu falei aqui na ordem do mais frequente para o menos frequente. Bom, agora vamos para os adverbs of time, advérbios de tempo, Claro, está relacionado à frequência que a gente acabou de ver? Tá, mas se difere no fato de que está falando do tempo que está acontecendo. O outro era a frequência de quando algo acontece, de quanto em quanto tempo. Aqui é de quando algo acontece. Se é hoje, amanhã. Então, por exemplo, now. Let's go now. Vamos agora. Caracterizando aí o verbo go, vamos. Outro exemplo, soon. The doctor will be here soon. Temos essa posição aí no final, mas é comum também vir entre o modal will e o restante da frase. The doctor will soon be here. O médico vai estar aqui logo. Temos just. We just finished the report. Nós acabamos de fazer o relatório. Just aqui, obviamente, tem um sentido diferente do exemplo que a gente tinha visto. She's just a child. Ela é apenas uma criança, Tem sentido de intensidade. Agora aqui é sentido de acabou de fazer algo. Então, é outro sentido, outra classificação, Agora é um advérbio de, com esse sentido aí, é um advérbio de tempo.
It's still raining, né? Como a gente já viu, still costuma obedecer às posições mais comuns dos advérbios, mas como a gente já viu e reforçando aqui, na negativa do present perfect, o advérbio aparece antes do verbo auxiliar, então fica It still hasn't stopped to rain, tá? Um exemplo aqui. Temos already, já. The books are already here. Os livros já estão aqui. Na pergunta, como é que fica? Costuma ficar no final. Has he left already? Ele já foi embora. Temos yet, que significa ainda, em frases não interrogativas. The postman hasn't come yet. O carteiro ainda não chegou. Mas em frases interrogativas, ele significa já. Is supper ready yet? A sopa já está pronta. Também temos ever, que é um advérbio assim, mais de perguntas, né? Perguntas diretas ou indiretas. Have you ever traveled abroad? Você já viajou para o exterior algum dia? Então tem essa ideia de algum dia, já fez alguma coisa alguma vez na sua vida. Tem essa ideia aí. E, que nem eu falei, também pode aparecer em perguntas indiretas. He asked me if I had ever traveled abroad. E, claro, temos outros advérbios de tempo, como soon, first, tonight, lately, recently, eventually, forever, afterwards, entre vários outros. E agora vamos para os adverbs of place, os advérbios de lugar. Primeiro que a gente vai comentar é close. Come close, I need to tell you something. Chegue mais perto, né? Caracterizando aí o verbo come. Venha mais para perto. Close tem um adjetivo correspondente da mesma forma, tá? Então tem close advérbio e close adjetivo. Harry is a close friend of mine. Amigo próximo, né? Caracterizando aí o substantivo friend, amigo. Mas, além disso, close é o tipo de advérbio que tem outra forma. Então temos close adjetivo, close advérbio e closely também advérbio, só que com outro sentido. The boxer watched his opponent closely. O boxeador observou o seu oponente atentamente. Atentamente é advérbio de lugar, Tati? Claro que não, é advérbio de modo. Então, mudou o sentido, muda a classificação. Outro advérbio de lugar, above. The movie is for people of 18 years old and above. Mas above também pode ser preposição. Inclusive, é só adaptar esse exemplo aqui rapidinho que a gente transforma above em preposição. Olha só. The movie is for people above 18 years old. Nossa, Tati, mas como é que eu vou saber quando é preposição ou quando não é? Bom, aqui tá fácil de descobrir. Se você tá em dúvida se a palavra é advérbio ou preposição e ela termina a oração, como no primeiro exemplo, 18 years and above, ponto, aí vai ser advérbio. Agora, se ela tá ligando uma expressão, um substantivo ao restante da oração, então vai ser preposição. Above 18 years old. Tá ligando aí essa expressãozinha ao restante da oração. Mas above também pode ser adjetivo, tá? In accordance with the above explanation. Né? De acordo com a explicação acima. Tá? Caracterizando aí o substantivo explanation, explicação. Também temos down. Mary, come down. Tá? Você grita sua filha para ela vir pro jantar. Aí você pode falar desse jeito, venha para baixo, né? E é um advérbio. Mas você também pode complementar. Mary, come down for dinner. Mary, desce aqui para baixo pro jantar. E agora, Tati, o que é preposição e o que é advérbio? É comum vir junto assim, tá? Advérbio e preposição. É comum isso acontecer. É só respirar fundo, dar uma olhadinha. Down aí tá caracterizando o quê? O verbo come. Então, é o advérbio. E o for tá fazendo o quê? Ele tá ligando o substantivo dinner ao restante da oração. Então, é preposição. Outro exemplo. They ran off down the street. E agora, Tati, qual que é o advérbio e qual que é a preposição? Vamos analisar. Off tá caracterizando o quê? O verbo ran, não é? Então, ele é o advérbio. E o down tá fazendo o quê? Tá ligando a expressão substantivada, the street, ao restante da oração. Então, ele que é a preposição.
tá? E sim, down pode ser advérbio e pode ser preposição, como vocês estão vendo aí. E também pode ser adjetivo. Take the down escalator. Pegue a escada rolante que está descendo. Down aqui está caracterizando a escada rolante, escalator, substantivo. Também temos up, o contrário de down. Down, descer, up, subir. They had difficulty to climb up. Aqui up está terminando a frase, então é um advérbio. Também podemos falar com complemento. They had difficulty to climb up to the top of the mountain. E agora, Tati, qual que é o advérbio e qual que é a preposição? Up continua caracterizando o verbo, Climb up. Está enfatizando que está subindo para cima. Está enfatizando o verbo. Então, ele é o advérbio. Agora o to está fazendo o quê? Está ligando a expressãozinha the top of the mountain ao restante da oração. Então, é a preposição. The cat is up the tree. Agora temos o quê? Up como preposição, porque está ligando a expressãozinha substantivada the tree ao restante da oração. Então, up pode ser advérbio, pode ser preposição e, olha só, também pode ser adjetivo, novidade, né? There is the up escalator. Ali está a escada rolante que vai para cima. Que up está caracterizando escada rolante. Tem down escalator e up escalator. Escada rolante para cima e para baixo. Bom, a gente falou aqui, de there, There is the up escalator. Então, vamos falar dele agora. There também é um advérbio de lugar. A gente fala, there is Alice. Ali está a Alice. E here também tem um uso semelhante. Here comes your bus. Aqui vem o seu ônibus. Mas o interessante aqui é que quando a gente substitui o nome pelo pronome, o verbo vem depois. Então, por exemplo, a gente fala there is Alice. Mas se a gente for usar o pronome she, fica there she is. E não there is she, tá? Não. É there she is. A mesma coisa com here comes your bus. Se a gente usar o pronome it, vai ficar here it comes, tá? E não here comes it. Mas nós temos muitos outros advérbios de lugar. Out, in, into, below, above, down, inside e muitos outros. E como vocês devem ter reparado, a maioria dos advérbios de lugar podem ser preposição, dependendo do contexto, que nem a gente viu. Então fiquem atentos e sigam a regrinha aí que eu mostrei para vocês. Bom, essas foram as classificações principais, tá? Que tá de acordo com a maioria esmagadora da doutrina. Em todos os sites que você olhar, todos os livros que você olhar, muito provavelmente vai ter essas classificações aí, tá? De modo, intensidade, lugar, tempo e frequência. Mas, obviamente, tem outras classificações além dessa, porque tem muitos advérbios. Mas essas outras classificações, elas vão variando, elas não são certinhas. Se você pegar um livro, vai ter muito provavelmente essas 5 aí que eu falei, mas as outras vão dependendo de cada autor. Tem um autor ou um site que classifica de um jeito, outro que classifica de outra forma, e tá tudo ok. Mas eu vou comentar aqui de algumas classificações que eu considero mais importante. A primeira delas é a dos advérbios de dúvida, certeza, probabilidade, adverbs of doubt, certainty, probability, que vai indicar mais ou menos certeza, ou nenhuma certeza, ou muita probabilidade. Então, por exemplo, he probably thinks you hate him. Ele provavelmente acha que você odeia ele. Aqui eu estou indicando uma alta probabilidade, é bem provável que ele ache que você odeia ele. Outro exemplo, doubtfully. Doubtfully I will pass the exam. Duvido que eu vá passar no exame. Aqui, doubtfully está indicando uma baixa probabilidade de que vai acontecer. Também temos clearly. Clearly he isn't interested in our project. Também poderia ser obviously. Obviously he isn't interested in our project. De qualquer maneira, está indicando aqui que uma certeza grande, uma probabilidade grande de que a pessoa não está interessada no projeto. Enfim, tem vários advérbios do tipo, como maybe, perhaps, definitely, assuredly, entre vários outros. Outra classificação que eu considero interessante são a dos advérbios que indicam ponto de vista, os adverbs of comment, of viewpoint.
Como, por exemplo, stupidly. Stupidly, John forgot his keys. Estupidamente, John esqueceu as chaves. O estupidamente aqui, no caso, é uma opinião minha. Eu considero a atitude dele estúpida. Então, advérbio de opinião. Fortunately, também, outro exemplo. Fortunately, this awful man didn't win the election. Felizmente, esse homem não ganhou a eleição. Felizmente, é uma opinião minha. Happily. Happily, she started singing. Felizmente, ela começou a cantar. Felizmente, que é uma opinião minha, porque eu gosto de ouvir ela cantar. Então, estou feliz de que ela esteja cantando. Mas é diferente de she started singing happily. Ela começou a cantar felizmente, alegremente. Aqui é o modo como ela está cantando. Ela está cantando feliz, alegre. Então, aqui é um advérbio de modo, certo? Então, cuidado quanto a isso, porque a maneira, a posição onde você coloca o advérbio, a pontuação, muda completamente o sentido e, inclusive, a classificação do advérbio. Também temos clearly he isn't interested in our project, ou undoubtedly, obviously, he isn't interested in our project. Mas calma aí, Tati, esse aí não é o mesmo exemplo que você acabou de dar? Clearly não é advérbio de probabilidade, de certeza? Sim, aqui temos o exemplo de um advérbio que possui mais de uma classificação, mesmo tendo o mesmo sentido, a mesma posição, a mesma frase, ele possui mais de uma classificação, isso pode acontecer. Isso porque clearly, undoubtedly, obviously indicam sim probabilidade, certeza, mas também podem indicar uma simples opinião. Afinal, quando eu falo clearly he isn't interested in our project, pode ser apenas a minha opinião. Eu acho que a pessoa ali não está interessada no nosso projeto, mas um outro membro do meu grupo, por exemplo, pode achar o contrário, pode achar que estão interessados, certo? Então, é por isso que tem mais de uma classificação nesse caso. E claro, temos outros advérbios de opinião, como seriously, confidentially, surely, luckily, entre muitos e muitos outros. E agora vamos para os linking adverbs, que é outra classificação que eu considero importante. Os advérbios de ligação. Muitos, inclusive, dão o nome de conjunctive adverbs, advérbios conjunção. Só que eu não recomendo esse nome para não confundir com as conjunções de verdade. E recebe esse nome de linking adverbs justamente porque são advérbios que conectam ideias. E um exemplo muito forte disso é however, o uso mais comum de however. Como, por exemplo, life is tough and unfair, however, we must not give up fighting for our happiness. Aqui a gente tem however conectando ideias. A gente terminou o raciocínio anterior e agora quer começar um novo raciocínio, só que conectando as ideias. E os advérbios de ligação são muito importantes para isso. E é comum eles virem no começo da oração assim, however, vírgula, moreover, vírgula, therefore, vírgula, mas eles podem vir em outra posição também. Por exemplo, life is tough and unfair. We must, however, not give up fighting for our happiness. Então, advérbios que fazem essas conexões assim são advérbios de ligação, como hence, next, meanwhile, finally, consequently, nevertheless, furthermore, therefore, accordingly, also, entre muitos, muitos outros. E, por fim, a última classificação que eu considero importante de comentar aqui é a dos interrogative adverbs, os advérbios de interrogação, que são advérbios muito usados em interrogação e que se referem ao motivo de algo acontecer, ao modo, ao tempo e ao lugar. Sim, são as famosas W8 questions. Então temos when se referindo a tempo, quando, when we will go to Europe. Também temos why, por quê, se referindo ao motivo. Why did you do that? Por que você fez isso? Também temos where, onde, se referindo a lugar. Where did you find this? Também temos o advérbio how, que é uma exceção das W8 questions, porque não começa com WH, mas faz parte. E refere-se ao modo e também à quantidade. Então pode ser como, mas também pode ser quando. Por exemplo, how will you do that? Como você vai fazer isso? Mas também pode referir-se à quantidade. How much money do you need?
Quanto de dinheiro você precisa? Então, são esses os advérbios interrogativos que se diferem dos pronomes interrogativos, tá? Os pronomes interrogativos são what, which, who e whom. E qual que é a diferença de pronomes interrogativos e advérbios interrogativos? Bom, a diferença é que os advérbios interrogativos agem como advérbios. Eles se referem ao motivo, ao modo, ao tempo, ao lugar. Já os pronomes interrogativos, olha só, eles atuam substituindo um nome. Então, por exemplo, what significa o que, né? Nesse exemplo aqui, what are you doing? Aqui o what está substituindo o nome. É difícil de ver, mas está assim, porque quando a gente pergunta assim para alguém, na prática o que a gente quer saber é o que a pessoa está fazendo, que é a ação que ela está praticando. Então, seria como se a gente perguntasse, what action are you doing? E se a gente perguntasse desse jeito, what seria um determinante. Mas quando a gente pergunta what are you doing, é um pronome, porque está substituindo um nome. E quando há substituição de um nome, trata-se de um pronome. O mesmo acontece com os demais pronomes interrogativos, como which, who, whom. Mas a gente vai falar mais sobre isso quando a gente comentar sobre os pronomes em outro vídeo. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijinhos e tchau, tchau!